paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Bruno Coelho e hoje eu quero abordar um tema muito pouco falado sobre missão, sobre o avanço do cristianismo, sobre o mundo inteiro ser evangelizado. E o tema que eu quero trazer é todo o evangelismo para todo o mundo, ou seja, todo o evangelho para todo o mundo. E eu preciso tratar dentro disso em 4 pilares, melhor, 5 pilares. Primeiramente, tratar no evangelho de Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. O Evangelho de Mateus, ao qual foi escrito para os judeus. Então iremos tratar um pouco sobre esse assunto. Mas também não poderia ficar de fora o Evangelho de Marcos, na onde iremos também estar abordando o capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 28. O evangelho ao qual foi escrito para os romanos e alguns gentios. Mas também não pode ficar de fora o evangelho de Lucas, ao qual foi escrito para os gregos. E vamos abordar o capítulo 24 de Lucas, do verso 49 ao verso 53. E também não pode, muito menos, ficar de fora o Evangelho de João, ao qual foi escrito para toda a humanidade, para os cristãos, para aqueles que venham a crer no nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual foi escrito para toda a humanidade. Então estaremos tratando desses evangelhos, mas também queremos trazer uma ponte ao qual Deus, Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então iremos também tratar de Atos dos Apóstolos. Eu poderia dizer Atos do Espírito Santo, porque nos 28 capítulos de Atos a gente vê um agir poderoso do Espírito Santo quando ele reveste aqueles apóstolos. Eu quero trazer uma breve introdução a respeito da palavra todo, no contexto da geral comissão. Não parece ser por acaso, mas proposital, demonstrando a abrangência do Evangelho. Então, seja, os 4 Evangelhos não é por acaso que todos eles tratam sobre a missão, e incluindo Atos dos Apóstolos. Então, seja, Jesus, ele ponteou cada propósito, cada tempo, cada localidade, para que pessoas, povos, nação, tribos e línguas fossem alcançadas por esse evangelho. A grande comissão revela o chamado missionário para todos os cristãos, embora os textos mais conhecidos sejam os de Mateus e os de Marcos. Podemos encontrar o mandato missionário de Jesus também em Lucas, em João e em Atos. Você vê uma direção direta, tratando em Mateus 28 e também em Marcos 16, um ide direto, mas também a gente vemos esse trabalhar, esse agir do evangelismo e do poder de Deus em Lucas, em João e em Atos
dos apóstolos. Cada evangelista tem um foco: transmitir o chamado de uma forma especial, como sua própria linguagem. As diferenças dos textos são unificadas pelo centralidade da mensagem evangelística, alcança todas as pessoas. O propósito parece ser justamente enfatizar a divindade da transmissão da palavra e no excesso dos dons espirituais. Esses dons espirituais, a gente vamos estar lendo sobre eles aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 5 e 6. E há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você veja, a diversidade, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Então não é outros deuses, não há cada dom um Deus diferente. Você vê o texto, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Então, seja, é o mesmo Senhor que opera o dom de língua, é o mesmo Senhor que opera o dom de cura, é o mesmo Senhor que opera o dom de milagres, é o mesmo Senhor que opera o dom de interpretar, o dom de fé, o dom de amor. Então, seja, diversos dons, mas o mesmo Senhor, Ele continua operando na sua igreja. Vamos dar continuidade. Você tem falado do Evangelho para as pessoas? Isso é uma pergunta que a gente precisa enfatizar dentro de nós. Não ser simplesmente mais uma pessoa que vai ter os 3 S: salvo, sentado e satisfeito. Salvo, já recebi o dom gratuito de Deus, posso sentar, posso ser um dizimista, posso ter o meu conforto na igreja, que eu já tenho primeira salvação, agora estou sentado, estou tranquilo, estou debaixo de um teto, então eu estou satisfeito com essa condição. Mas eu quero dizer, muitas vezes, na sua casa, no meio da sua parentela, o seu vizinho talvez não tenha nem o S de salvação, nem o S de sentado e nem o S de estar satisfeito. Eu quero acrescentar um S nesse meio, o S de insatisfeito. A gente precisa ficar insatisfeito. A Bíblia diz em Romanos: não sedes conformados com as coisas desse mundo, mas ser inconformado, para que a gente possa experimentar a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos conhecer as características da grande comissão em cada um dos evangelhos e em Atos. Em Mateus, a comissão do discipulado. Então, seja, vamos ler os textos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu
e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até o fim dos séculos. Então observamos que essa primeira comissão, grande comissão, é uma ordenância para a gente fazer discípulo, para a gente fazer discípulo, batizá-los, não no nome do pastor, não no nome do homem, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é Ele que opera, quem dá aí o impulso para a gente ir fazer missão. Não é a nossa própria força, quem dá esse impulso é o Espírito Santo de Deus, que opera a obra do arrependimento do pecado. Então precisamos entender, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas são erigidas, levanta e a gente começa a discipulá-las, ensiná-las, eclésia. Primeiro nós trazemos para dentro e depois que elas tiver discipulado, essa missão precisa continuar, ovelha gerando ovelha. Você foi discipulado, agora você vai discipular da maneira ao qual o Senhor lhe chamou, seja em pequenos grupos, seja em evangelismo, seja em evangelho pessoal, seja o evangelho boca a boca, seja em cruzadas, seja na pregação, mas de alguma maneira o Senhor vai te chamar. E quando essa pessoa estiver preparada, depois do eclésia chamada para dentro, a gente vamos trabalhar no equibalo. O que é o equibalo? Já está preparado, é chutado para fora e de fazer discípulo. Toda autoridade para todas as nações. O evangelho a ordem eu tenho toda a autoridade para todas as nações, ensinando todas as coisas. Então seja, toda a autoridade para todas as nações, ensinando todas as coisas ao qual eu vos ensinei. Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como o Messias. A grande comissão em Mateus tem a ênfase na ordem do discipulado cristão para o maior território geográfico possível, visando alcançar o mundo todo com a mensagem do Evangelho. Ou seja, é uma visão ampla, uma visão de alcançar muitas pessoas, o mundo inteiro. A Bíblia diz em Mateus 24, 14, que esse Evangelho do Reino precisa ser pregado em todo o mundo. A gente vamos dar continuidade no livro de Marcos, a grande comissão em Marcos. A gente vamos tratar em Marcos 16, do 14 ao 18. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado, e disse: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será
será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Impusarão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Observe, a ordem primeiro é para a gente ir pregar o evangelho para toda criatura. Todos aqueles que vinham a crer no Senhor Jesus será batizado, e todos aqueles que não vêm crer, ele rejeita. Quando eu e você recebemos essa ordenância, não é o homem que manda, quem manda é a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela nos manda nós pregar o evangelho, então precisamos cumprir. Paulo fala para Timóteo, não seja só leitor, aquilo que você prega, Timóteo, é preciso que você viva, para que as pessoas que te ouvem gere salvação nelas, mas também gere em você. Tiago fala que é para a gente não só ser ouvinte, mas praticante das Escrituras. Então precisamos entender e praticar as Escrituras como ela é. O Evangelho de Marcos, ele trata em ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Se somos criatura é porque temos um Criador e precisamos crer nesse Criador. Então ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando eu e você vamos levar o Evangelho para uma pessoa, existe dois sentidos. Nós apresenta o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então essa pessoa, ela tem uma decisão. Se o Espírito Santo é que trabalha e traz o arrependimento no coração daquela pessoa, mas vai ter pessoa que vai endurecer o coração, vai ter pessoas que de fato ela vai olhar para mim e para você e ela vai dizer: eu não acredito em Deus, eu prefiro o inferno, eu prefiro a morte, eu prefiro pagar esse preço, esse sofrimento, do que ser um evangélico, do que entrar numa igreja, do que viver esse propósito, do que servir a esse Deus. E a gente não pode forçar essa pessoa a vir para a igreja, mas precisamos cumprir o que Jesus falou. Se você for pregar e aquela cidade rejeitar, bate os pés, vai embora. Se você entrar numa casa e você der a paz e aquelas pessoas não retribuir, pega a paz que você entrou, se retira do ambiente e vai embora, para que você não perca a sua salvação. Mas também esse texto, ele nos traz uma autoridade que o Senhor nos coloca, porque Ele sabe se a gente vamos encontrar enfermos, a gente vamos encontrar endemoniados, a gente vamos encontrar pessoas possessas, e Ele nos dá a autoridade de colocar as mãos, mas não é nossas mãos, a nossa mão é só um instrumento, como uma luva, mas a mão de Deus é que opera, o poder do Espírito Santo é que opera em nós. E por todo o mundo, e pregar o Evangelho para todas as criaturas. Então, seja, é uma ordem, todo o mundo, para todas as criaturas. Então, seja, Jesus não está fazendo nesse texto exceção. Jesus não está dizendo: esse Evangelho é para essa classe de pessoa, esse Evangelho é para essa classe. Não, para todos aqueles que nele creem. Tem um texto em João 3,16, muito conhecido, ao qual nós levamos muito nos trabalhos evangelísticos, que diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, seja, o Evangelho é levado para todos,
mas não quer dizer que todos vão crer, mas todo aquele que nele crê receberá a vida eterna. Sua obrigação como missionário, como um portador da palavra de Deus, como um semeador da preciosa semente, não é enfiar na cabeça das pessoas a pulso para elas crerem. Não é enfiar a pulso, não. Semeie a palavra. O arrependimento e a transformação, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Então não queira fazer uma tarefa que não é sua, uma tarefa que é do Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade. Marcos escreve para os gentios e romanos, mostra os milagres e ações de Jesus. Então você observe que ele mostra as ações e os milagres de Jesus. E Jesus, quando ele vai, ele nos dá essa autoridade e nos fala que se a gente crer no nome dele, faremos obra maior. Colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Colocamos as mãos sobre aqueles que estão com possessão, eles serão libertos. Então você recebeu uma autoridade, mas entenda, quem está com você é o Espírito Santo de Deus. A grande comissão em Marcos destaca que toda a criatura é alvo da mensagem de fé, pelo poder transformador da palavra criadora de Deus para restaurar vidas que estão longe da presença do Senhor, se torna filho. Vamos ler aqui em João 1:12, vai dizer bem assim. João 1:12, ele destaca o seguinte: mas a todos quanto o receber, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em meu nome. Então você observe, a todos que receber Jesus Cristo de bom grado, ele deu o poder de serem chamados filho de Deus, serem participante dessa herança. Nós, quando viemos para Jesus, estamos na presença deles, estamos salvos nele, nós se torna co-herdeiro com Cristo. Cristo, quando morreu, ele era unigênito, mas quando ele ressuscitou, ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos, os filhos que ia nascer naquela cruz do Calvário, quando ele disse: Tetelestai, está consumado, está cumprido, eu paguei o alto preço. É igual quando a gente compra um terreno e faz uma escritura, e ele faz um novo testamento daquela terra, e aqui ele nos traz o Novo Testamento, pelo seu sangue que venceu na cruz do Calvário. Então, para a gente ainda dar continuidade, vamos tratar agora comissão do poder. Lucas 24, 48 ao 53, vai dizer bem assim: vocês são testemunha destas coisas, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora
até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles adoraram. Voltando para Jerusalém, chegou cheio de alegria e estava sempre no templo louvando a Deus. Ou seja, esse evangelho, ele traz o poder, mas tem uma ordenança, que é para a gente ser testemunha e ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Poder é esse, que é esse poder que traz a impulsação da obra missionária. Tem um período da obra missionária. A missão do evangelismo e da pregação é para toda a igreja, mas a impulsão para geografias, cidades, povoados, ribeirinhos, ciganos e tribos indígenas, outros países, essa imposição é o Espírito Santo que coloca essa chama missionária em nossos corações. Ele impulsiona a gente ir para a África, a gente ir para o Paquistão, Afeganistão, outros países que é proibido o evangelho. Ele impulsiona missionários a estar, ele impulsiona missionários a colocar o coração ali nas terras indígenas, nos ribeirinhos, ali na Amazônia. Ele impulsiona a gente vir para o sertão alagoano, para o sertão de Sergipe e cada sertão do Piauí, os sertões mais extremos da Bahia. Ele nos impulsiona com o seu poder. Então precisamos entender, a missão é para todos, mas a imposição de ser levado para nações, primeira ordem é para Jerusalém, então seja, é uma ordem para todos, mas daqui a pouco vem Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Judéia, Samaria, já é o Espírito Santo que coloca em seu coração para você ir. E eu digo para você, com convicção como missionário, aquele que chamou para a obra, ele se responsabiliza. Um dia me perguntaram: missionário, como pode fazer tanto com tão pouco? Eu disse: eu não tenho pouco, eu tenho o sim de Deus. O sim de Deus é suficiente para cuidar de cada missionário nessa obra tão maravilhosa. Eu quero finalizar nessa parte de Lucas. Permaneça em Jerusalém até